Você está no canal Cortes Canal Espírita Oficial, onde você encontra um resumo dos principais momentos das lives do canal Espírita. Se inscreva aqui no canal, se inscreva também no canal Espírita, o link está na descrição e no primeiro comentário fixo. E bom vídeo! Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos lá. Preparei esse materialzinho aqui hoje de manhã, tá certo? Eu gosto de ter esse materialzinho aqui pra gente ter um início bem efetivo aqui do nosso tema. A influência dos espíritos em nossas vidas. Separei 10 tópicos aqui pra gente começar, tá? Depois as perguntas podem ser elas podem não estar relacionadas a esses 10 tópicos, mas ainda ser sobre a influência dos espíritos. Primeira coisa que a gente precisa entender, todos somos médiums em algum grau. Só que a gente precisa entender essa questão. Allan Kardec afirma em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 159, que toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Ou seja, todos somos médiums, todos somos médiums, mesmo que de forma sutil. Uns têm percepções mais intensas, que são os médiuns ostensivos, outros percebem de maneira leve e ocasional, os médiuns não ostensivos. A mediunidade é uma faculdade natural, não tem nada de dom, viu, pessoal? A mediunidade é uma faculdade natural que permite o intercâmbio entre os planos espiritual e material, estando presente em toda a humanidade. Então, por que Kardec disse que todos somos médiuns, pelo menos em algum grau? Porque todos nós recebemos a influência dos espíritos, que é o tema da nossa live de hoje. Alguns são médiuns ostensivos, eles conseguem manter um contato, um diálogo bem claro com os espíritos, com a espiritualidade. Outros, que a maioria das pessoas recebe as influências através do subconsciente, mas não deixam de receber essa influência dos espíritos, tá? Número 2, médiuns ostensivos versus médiuns não ostensivos. A doutrina espírita diferencia os médiuns ostensivos, aqueles que têm manifestações mediúnicas frequentes e claras, como psicofonia ou psicografia. Dos médiuns não ostensivos, que percebem influências sutis, como intuições ou pressentimentos. A maioria das vezes é assim que nós recebemos a influência dos espíritos. Essa distinção é tratada em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 160, onde Kardec explica que os médiuns ostensivos têm a faculdade mais desenvolvida, servindo como instrumentos diretos dos espíritos, enquanto os não ostensivos vivem experiências mais subjetivas. Isso não quer dizer que não vivam experiências mediúnicas também. Não são somente os médiuns ostensivos que vão receber essa influência dos espíritos. Todos nós recebemos, tá certo? Número 3. Influência dos espíritos em nossos pensamentos e ações. Lá, pessoal, eu estou colocando aqui referências na codificação, tá bom? Dos livros do Pentateuco, da codificação feita por Allan Kardec. Em O Livro dos Espíritos, lá na questão 459, os espíritos afirmam o seguinte: influi sobre os nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginamos. Os espíritos, tá? Eles influenciam dessa maneira. Frequentemente são eles que vos dirigem. Essa influência pode ser benéfica ou prejudicial, dependendo da natureza moral do espírito comunicante e da sintonia do encarnado. Essa afirmação reforça o papel constante da influência espiritual em nosso cotidiano, mesmo sem que percebamos conscientemente. Então, nós recebemos a influência tanto dos mentores, nós vamos ver aqui agora no próximo item, dos guias espirituais, dos nossos entes queridos desencarnados, como dos obsessores. O que vai determinar qual influência a gente recebe mais é a sintonia. É como nós sintonizamos com esses espíritos. Porque, veja, nós temos aqui o nosso campo psíquico, E aí um espírito chega próximo aqui da gente.
Ele também tem o campo psíquico dele. Pensem como dois círculos, duas bolas, dois círculos que são o nosso campo psíquico. Um círculo ele entra no outro. Então nós começamos a receber influência do espírito e o espírito nós. Se nós pensamos como eles, sentimos como eles, agimos como eles, temos más tendências como eles, vícios como eles, como ele, como esse espírito vai querer ficar aqui próximo. É assim que funciona. Essa é a sintonia. Vamos falar sobre isso, né, mais ao longo do vídeo. Ao longo da nossa live. Número 4, os mentores e guias espirituais. Os espíritos superiores, mentores ou guias espirituais são designados para acompanhar e orientar os encarnados. Nós já sabemos disso. Eles atuam como conselheiros silenciosos, respeitando o livre-arbítrio e nos intuindo sempre ao bem. Na questão 495 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se cada indivíduo tem um espírito protetor, e os espíritos benevolentes respondem afirmativamente, explicando que ele é um bom espírito que se esforça por conduzi-lo pelo bom caminho. Então todos nós temos pelo menos um espírito que nós podemos chamar de mentor, né? De guia, espírito amigo, algumas pessoas chamam de anjo da guarda. Então esse espírito ele está com a gente desde quando nós reencarnamos, e eles vão tentando nos influenciar também para o bem. É que muitas vezes a gente não dá ouvidos a essa influência deles, né, dos mentores, dos guias. A gente vai dar ouvidos à influência de obsessores, mas eles estão sempre aqui com a gente. Nós temos uma live aqui no canal falando só sobre mentores, que foi uma live com meu amigo Washington Souza. Se vocês procurarem aqui no canal, vocês vão encontrar essa live. Vocês assistem essa live e vocês vão sair sabendo, mas muito, muito mesmo, sobre os mentores e essa conexão com a gente. Então nós tivemos a honra de receber o Washington Souza, vamos receber de novo, né? Então na hora de trazer o Washington de novo. Número 5, espíritos familiares e entes queridos desencarnados. Será que eles também podem nos influenciar? Além dos guias espirituais, nossos entes queridos desencarnados podem nos visitar e influenciar positivamente, desde que estejam em boas condições espirituais. Eles podem transmitir conselhos, conforto e proteção. Essa relação é explicada em O Livro dos Espíritos, na questão 490, onde se ensina que os espíritos que se afeiçoaram a determinada pessoa por simpatia e sem serem protetores propriamente ditos, exercem sobre ela uma vigilância e a ajudam conforme podem. Então, o que os espíritos benevolentes disseram aqui? Que mesmo aquele espírito que não é um guia espiritual, um mentor espiritual propriamente dito, mas ele tem alguma ligação sentimental com o espírito que está aqui reencarnado, então esse espírito, né, geralmente de um parente, de um ente querido, ele também influencia ao bem, tenta ajudar, mandar bons pensamentos para a pessoa. Número 6, espíritos obsessores e suas influências negativas. A obsessão é um dos modos mais marcantes da influência espiritual negativa. Trata-se da ação persistente de um espírito inferior sobre um encarnado. Em O Livro dos Médiuns, lá no capítulo 23, pessoal, Kardec detalha os tipos de obsessão: simples, fascinação e subjugação. Nós vamos ter um vídeo só sobre os tipos de obsessão em breve, talvez agora em junho ainda, tá certo? Essas interferências podem levar à desarmonia emocional, física e espiritual, sendo necessário o esforço moral do obsediado para superar a sintonia com o obsessor, além de auxílio espiritual. Acredito que nós vamos falar ainda nessa live sobre essa influência dos obsessores, porque vocês vão perguntar. Mas então imaginem dois círculos, né? Então é o campo psíquico da pessoa e do espírito que chegou perto ali de um obsessor, né? Algumas pessoas chamam de aura também. Então um entra no outro, né? Um círculo entra no outro. Se há uma sintonia ali dentro daquele campo psíquico, esse obsessor vai continuar com a pessoa e vai influenciando ela, certo? Número 7, a sintonia espiritual, né? A atração por afinidade moral, que é o que nós estamos falando.
A influência dos espíritos depende da nossa afinidade moral com eles. Conforme ensinamentos do Livro dos Espíritos, lá na questão 467, os espíritos se ligam aos homens pela semelhança de suas qualidades ou de seus defeitos. Isso significa que atraímos espíritos conforme nossos pensamentos, sentimentos e ações. Bons pensamentos atraem quais espíritos? Os bons. Pensamentos inferiores vão atrair quais espíritos? Inferiores. Porque o semelhante atrai o semelhante. Tá certo? Por isso a importância da nossa reforma íntima. Nós mudarmos os nossos padrões de pensamentos, palavras e atitudes. Porque os pensamentos se transformam em palavras, as palavras em atitudes. As atitudes definem o nosso caráter. Tá certo? Acho que a gente vai falar mais sobre essa sintonia também ao longo da live. Número 8, a prece como escudo contra más influências. A prece sincera e o esforço moral, que nós podemos traduzir como reforma íntima, são ferramentas eficazes para afastar más influências espirituais e sintonizar com os espíritos elevados. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós estamos no capítulo 13 ainda no nosso Evangelho aqui no canal Espírita, toda segunda-feira às 9h30 da noite ao vivo. Mas nós vamos chegar então ainda no capítulo 17. Então lá Kardec vai destacar a importância da prece na comunicação com os bons espíritos, pois ela eleva a alma e estabelece uma ligação fluídica que facilita o amparo espiritual. A vigilância mental constante também é um exercício indispensável. Então, o que é a vigilância mental? É a gente vigiar os nossos pensamentos. Jesus deu a dica, pessoal. Orai. Kardec vai falar aqui a importância da prece na comunicação com os bons espíritos, ou seja, para que a gente sempre receba influência dos bons espíritos, é importante a prece e que a gente vigie. Mas o que Jesus mandou a gente vigiar? Vigiar o outro? Não. Vigiar os nossos pensamentos. É a vigilância mental. Jesus já deu a dica. Basta a gente seguir. O Espiritismo veio traduzir, veio colocar essas instruções de Jesus de uma maneira mais clara. 9. E a influência no sono e nos sonhos. Durante o sono, o espírito se desprende parcialmente do corpo e entra em contato com o mundo espiritual. Todo mundo sabe disso. Em O Livro dos Espíritos, nas questões 400 a 412, Kardec explica que o espírito pode se comunicar com outros espíritos, inclusive com os que já desencarnaram. Assim, é comum recebermos orientações, conselhos ou advertências enquanto dormimos, influenciando nossa conduta quando acordamos, mesmo que não lembremos dos sonhos. Então, nesse momento em que nós nos desprendemos parcialmente do corpo, isso acontece toda a noite, parcialmente, porque se a gente desprender totalmente é a desencarnação. Então, nesse momento, nós podemos ou não entrar em contato com outros espíritos e receber influência deles, certo? E número 10, responsabilidade sobre as influências que aceitamos. Apesar da constante influência espiritual, o livre-arbítrio é preservado. Somos responsáveis por nossas escolhas e pelas influências que aceitamos. Como ensina a Gênese lá no capítulo 14, item 46, os espíritos não têm poder para dominar a vontade do homem. Portanto, cabe a cada um vigiar seus pensamentos, elevar sua moral, escolher com quais entidades deseja manter sintonia. Mas olha, eles não têm esse poder desde que a gente não aceite que eles façam isso. Porque no caso da subjugação, que é aquele tipo de obsessão bem severa, nesse caso o espírito ele pode sim passar a comandar os pensamentos da pessoa, tá certo? O esforço no bem é o verdadeiro escudo contra qualquer influência espiritual negativa.